Como nos libertarmos do sofrimento? Será que é possível a gente se libertar do sofrimento? É isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo. E esse é mais um vídeo do meu coração para o seu. E eu te agradeço por você estar aqui comigo. Hoje eu trouxe para nós uma reflexão em cima da história de Buda Siddhartha Gautama. E eu convido você a ficar comigo até o final do vídeo para a gente refletir juntos sobre esse tema da libertação do sofrimento. Então, começando aqui a nossa reflexão, vamos fazer uma viagem no tempo e vamos voltar lá em 563 a.C., na cidade de Lumbini, lá na região que hoje é do Nepal, né? Antes Índia, pertencia à Índia, e onde Siddhartha Gautama, o príncipe, nasceu. E ele nasceu com todas as riquezas, né, de sua família. Seu pai, né, um homem muito rico, e deu a ele todas as condições que ele precisava, né, que ele tinha como sendo uma pessoa, um nobre, né, um príncipe. Então, Siddhartha Gautama, ele viveu a sua infância e a sua adolescência cercado de muita riqueza, de muita fartura e de tudo que ele poderia ter, de que um homem, uma pessoa poderia ter na terra de riqueza. Ele tinha vários palácios, um para o verão, um para o inverno, um para os tempos de chuva. Ele era cercado de muitas mulheres, né, que o divertiam. E o pai dele tinha uma preocupação, conta-se que ele havia um mito que o filho dele poderia se tornar um santo. E como ele não queria que Siddhartha tomasse esse caminho, ele cercou o seu filho de todos os cuidados, para que ele vivesse somente dentro do palácio, ali da cercania do palácio. Mas Siddhartha, quando chegou aos 29 anos, começou a ter algumas visões e ele resolveu fazer um passeio, contrariando aí a vontade do seu pai, que ele saísse, né, do seu palácio. Ele resolveu fazer um passeio e foi então, né, que ele se deparou com algumas situações que mudaram completamente a sua trajetória. Então foi que ele deparou com um homem que estava muito velho, né, andava arqueado, e ele viu de perto, né, a velhice. E foi então que ele, andando mais à frente, né, no seu passeio, durante o seu passeio, ele encontrou também com um doente, uma pessoa doente que agonizava com muitas dores. E mais à frente ele passou por um cortejo fúnebre e pôde ver a tristeza, né, da morte. E depois, mais à frente, ele teve uma quarta situação em que ele se deparou, que foi a pobreza extrema, né? Ou seja, um homem mendigando por comida. Então, Siddhartha, mediante todos esses acontecimentos, ele não conseguiu mais ficar em paz, né? Ele, dali por diante, ele se inquietou. Então, ele resolveu tomar o caminho, né, de sair de casa. Ele tomou a decisão de buscar as respostas para esses sofrimentos humanos, essa impermanência, né, que ele viu na vida. Por que tanto sofrimento? Por que tanta impermanência? E ele não se conteve com isso, em viver lá no seu palácio, na sua riqueza, e fingir que não estava acontecendo nada. Foi então que ele decidiu sair de casa, mesmo com a sua mulher e o seu filho recém-nascido. Ele saiu sem dizer nada, sem se despedir, e foi seguir o seu caminho solitário, como um eremita, mendigando por comida, meditando e buscando as suas respostas. Mas, ao contrário do que se pensa, né, muitas pessoas podem pensar que isso era algo incomum para a época, mas não. Na Índia, naquela época, era algo perfeitamente comum, né, mais comum do que se pensa,
um homem tomar essa atitude de ir buscar as suas respostas espirituais como um eremita. E foi o caminho que ele, o Siddhartha, escolheu e resolveu deixar toda a sua riqueza de lado. Bom, mas ele foi ao extremo, né? Ele chegou a passar fome, quase morrendo de fome. Conta-se que ele chegou a comer a ração de 1 grão de arroz por dia, né? Depois de passar vários e vários dias sem comer, jejuando, encontrou com mestres da meditação, da contemplação e chegou aos estágios últimos da contemplação e da meditação. Conseguiu chegar a níveis altíssimos, mas mesmo com tudo isso, ele não conseguiu encontrar as respostas que ele queria. E ele percebeu que esse caminho não era o caminho ideal, não era o caminho, né, do extremo, que não era por aí, que só fazia com que ele botasse mais a sua consciência, né, a questão de passar fome, dias e dias sem comer. Não era por aí, né? Então ele resolveu continuar a sua busca, ele persistiu e foi então que ele passou a se alimentar melhor, né? Passou a adotar o caminho do meio, né? Que é chamado pelo budismo o equilíbrio, né? E aí ele foi, conta-se que ele parou, sentou-se embaixo de uma árvore, de uma figueira, e ali ele resolveu ficar até encontrar a sua iluminação. Ele disse que não sairia dali enquanto não se iluminasse. Então ele persistiu, dizem que ficou imóvel por várias horas, em estado meditativo, e ele então conseguiu e encontrou a sua iluminação. O estado, né, de nirvana, né, ele conseguiu entrar no nirvana, que é comparado ao paraíso dos cristãos. Então, foi então que ele chegou às suas respostas. E a partir dali, ele passou 45 anos do resto da sua existência ensinando outras pessoas, se dedicando, né, para ensinar outras pessoas a encontrar essa mesma iluminação que ele conquistou. Algo que para ele foi tão precioso e que significou a libertação do sofrimento. Então, nós podemos tirar, né, várias análises, várias conclusões. E o que eu quero trazer aqui para você hoje refletir junto comigo é justamente a questão do nosso sistema ao qual nós estamos inseridos e a percepção, o olhar que Buda teve, a sensibilidade que ele teve quando ele conviveu aqui na Terra, né? Ou seja, será que nós estamos tão acostumados a convivermos com o sofrimento humano que não nos dói mais, não nos toca mais? Será que nós estamos dentro de uma ilusão tão grande, ou seja, dentro de uma matrix, né? E que a gente não percebe mais o quanto nós estamos mergulhados numa ilusão, ou seja, numa vida que não é uma vida real? Quanto tempo nós vamos precisar sofrer, né? Nos enganarmos, nos iludirmos, para podermos chegar a essa libertação que Buda chegou? Então ele trouxe essa mensagem, né? Esse caminho, né? Esse caminho do meio, esse equilíbrio. Ele nos trouxe essas verdades, essas 4 nobres verdades, a fim de que nos auxiliasse nesse caminho, né? Nos chamando a atenção para a nossa centralidade do nosso eu, ou seja, sairmos da nossa ilusão, do nosso ego periférico e adentrarmos cada vez mais mergulhando na nossa essência, do nosso eu. Isso é uma coisa que muitas das vezes nos passa tão despercebida numa vida inteira e a gente vive mergulhado em questões externas, em questões, né, que são periféricas e não vão significar realmente a nossa ascensão espiritual. Então é importante que a gente pare um pouquinho o nosso dia a dia para refletir sobre essas questões, para a gente não cair no engano, né, de vivermos totalmente no piloto automático, de vivermos totalmente na ilusão, de acharmos que a gente está vivendo uma verdadeira vida e, na verdade, podemos estar numa grande ilusão.
E quanto nos traz também de reflexão acerca do egoísmo humano, né? Quanto nós não temos ainda de egoísmo, de indiferença, né? Quando nós nos deparamos com o sofrimento alheio, quando nós nos tornamos indiferentes ao sofrimento humano, né? Em que somente quando eu passo por alguma situação conflitante é que eu vou me mexer, é que eu vou tomar uma atitude. Mas quando eu vejo o outro, eu não me toco, isso não me toca mais, isso passou a ser algo tão comum, tão corriqueiro, que para mim não me toca mais, não faz mais diferença. Então, é a gente passar a prestar atenção nessa empatia que Buda teve de servir-se do sofrimento do outro para buscar as respostas que ele queria, ou seja, ele não precisou passar por sofrimentos ou nele mesmo, na sua vida pessoal. Ele, através do sofrimento alheio, foi suficiente para ele despertar, para ele buscar essas respostas. E quantos de nós precisamos, às vezes, de um sofrimento muito direcionado para a gente se despertar? Então, a gente precisa realmente expandir a nossa consciência, né? A gente precisa estudar e adentrar nesses conhecimentos cada vez mais profundos de mestres como esse que passaram pela Terra e do nosso querido Jesus, né? Do nosso mestre espírito puro que já passou por aqui, que nos trouxe tantos conhecimentos, mas que foram deturpados e esquecidos, né? Pela nossa própria vida, pelas nossas vivências. Então, a história de Buda me traz, a meu ver, uma reflexão muito importante acerca do que é a empatia, né, e o egoísmo humano em que nós estamos tão acostumados a viver, e nos desperta, né, para esse olhar mais profundo mesmo nas questões em que nós estamos mergulhados, né, a sair dessa matrix, a sair dessa ilusão e a buscarmos esse encontro realmente com as verdades que nós precisamos buscar para nós e para os outros, e sim, nos colocarmos mais ativos, né, mais comprometidos, pagar realmente o preço, né? Muitas das vezes nós temos oportunidades, mas não temos coragem de pagar o preço do que significa realmente essa libertação para nós. E todos nós podemos fazer alguma coisa, né, diante de um sofrimento alheio, mesmo que não tenhamos condições financeiras para ajudar materialmente aquela pessoa. Podemos dar um pouquinho do que nós temos, dividirmos um pouquinho do que nós temos, mas também podemos ajudar de outras formas. Podemos ajudar com uma palavra amiga, ouvindo, sabendo ouvir uma pessoa, né? Sabendo emprestar realmente o ombro, acolhendo, né? E ajudando a divulgar uma mensagem que te tocou, né? Algo que você leu, que você refletiu e que te fez bem. É não se calar diante de uma coisa que você viu que você poderia contribuir com uma palavra, né? Com uma forma de ver diferente. É você ter coragem de falar, né? De dizer aquilo que você pensa e que vai contribuir para aquela pessoa ou para aquelas pessoas que você convive. Então, no nosso dia a dia, nós podemos sim fazer alguma coisa, sempre podemos fazer alguma coisa, mas qual é a nossa escolha, né? Em que nós estamos focados? Qual é o nosso objetivo de vida? Será que nós estamos demasiadamente preocupados com a nossa sobrevivência material? Será que nós estamos tão inebriados por notícias tão ruins que nos são passadas na mídia? Será que nós estamos contaminados de tristeza, de vitimização, de sentimentos que são passados através da mídia? E dentro desse sistema, dessa matrix que nós vivemos, nós estamos tão mergulhados que não conseguimos mais elevar a nossa vibração, não conseguimos mais passar nada de bom, porque estamos ali, vibrando nessa mesma frequência. Então, qual é a frequência que a gente quer vibrar? Qual é a frequência que a gente quer para nós? Nós queremos ser felizes? Nós queremos alcançar a libertação do nosso sofrimento, né? Nos libertarmos da nossa ilusão do ego? Queremos ser espíritos mais
imunes, né? Nos transformarmos em pessoas mais confiantes, mais determinadas, menos fragilizadas e queremos ajudar outras pessoas também. Como a gente pode fazer isso se nós estamos nessa mesma frequência, se nós estamos no mesmo barco? Precisamos acordar, né? Precisamos realmente despertar para essa realidade. E para mim, não sei para você, mas essa história, né? Essa vivência, essa vida de Buda trouxe essa reflexão, na minha opinião. E eu gostaria de saber para você, o que essa história trouxe para você de reflexão? O que essa vida de Buda, o que essa mensagem que ele trouxe reflete em você? Eu gostaria de saber. Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu te peço para que você, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, toque o sininho e curta esse vídeo se fez sentido para você, porque me ajuda a divulgar mais para outras pessoas que também possam se conectar com esse pensamento e possam ser, de alguma forma, tocadas por essa mensagem de Buda. E que você possa compartilhar também essa mensagem com algum amigo, alguma amiga, alguém que você conheça que possa fazer a diferença. Você vai também ser um multiplicador, tá bom? Te convido a você participar comigo do Facebook, da comunidade, da minha página no Facebook, que é Cláudia Cronenberg, vou colocar aqui embaixo, meu Instagram, para a gente poder ficar mais perto. E lá onde eu publico também alguns textos que eu gosto muito de escrever e compartilhar também. E para a gente poder trocar uma ideia, tá bom? Um grande abraço para você, muita paz, gratidão e que nós possamos cada vez mais adentrarmos no pensamento e no conhecimento das verdades eternas para que nós possamos encontrar a nossa iluminação e a nossa libertação. Um grande abraço, muita paz.